Oitavo ano, nós estamos iniciando os nossos estudos relacionados a números e aos conjuntos numéricos. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre o conjunto dos números naturais. Agora, nós estaremos trabalhando os demais conjuntos numéricos: conjunto dos números racionais, conjunto dos números inteiros, irracionais e o conjunto dos números reais. Lembrando que nós ainda temos o conjunto dos números complexos, que é um conteúdo que vocês verão apenas no ensino médio. Tem alguns exercícios que ficaram para vocês realizarem e que vocês já devem ter enviado essas atividades para o e-mail para os alunos que estão nas aulas online. E os alunos que estão nas aulas presenciais, essa verificação das atividades será feito durante as aulas, na terça e na sexta-feira. Bom, qualquer dúvida, entrar em contato pelo WhatsApp através do meu número. Bom, vamos começar agora algumas observações sobre os demais conjuntos dos números. Nós sabemos que os conjuntos numéricos, eles são organizações dos números de acordo com determinadas características. O nosso primeiro conjunto numérico é o mais básico de todos. É o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é formado pelo número 0 e pelos números positivos, 1, 2, 3, 1 milhão e assim por diante. Agora nós vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Assim como o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Ele é formado pelos números naturais e acrescentamos aqui os números negativos. Então, nós temos todos os números que têm o sinal negativo na frente dele, o zero, que nós sabemos que divide os números negativos em duas partes, e não temos o zero ele não tem, aliás, sinal nem positivo nem negativo, e os números positivos. Lembrando que então nós temos os números até o menos infinito e até o mais infinito. Todos os números inteiros, eles fazem parte desse conjunto. Dentro da notação, nós temos algumas especificações que é sempre bom lembrar para a realização de alguns exercícios. O Z, nós estamos falando que são todos os números inteiros. Quando nós temos o Z com um asterístico, esse asterístico ele vai sempre ter o mesmo significado, independente de qual conjunto numérico você esteja estudando. Quer dizer que exceto o zero. Logo, se eu ver o conjunto dos números naturais, a letra N, com um asterístico, quer dizer que são todos os números positivos, exceto o zero. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quando eu vejo o Z com asterístico, significa que são todos os números negativos, todos os números positivos, com exceção do zero. E quando nós temos o Z com um sinal positivo, com um sinal de mais, quer dizer que nós estamos falando de todos os números naturais, de todos os números positivos, iniciando do zero, e assim por diante. O mais, então, vai nos lembrar sempre os números positivos e o zero. E quando eu tenho Z negativo? O negativo, ou menos, vai indicar os números negativos e o zero. Quando aparecer os dois símbolos, tanto o asterístico como o positivo, então o símbolo do asterístico nós sabemos que está excluindo o zero, e o sinal de mais indica os números positivos. Então, são todos os números positivos, iniciando do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. O contrário, o asterístico com sinal negativo, significa que nós temos todos os números negativos menos o zero, lembrando que o zero não tem sinal, e o asterístico quer dizer isso, que exceto o zero. Bom, essas notações podem aparecer em alguns exercícios, então é sempre bom revisá-los. Isso quer dizer que dentro do conjunto dos números naturais, dentro do conjunto dos números inteiros, ele está incluindo aqui o conjunto dos números naturais. Nós dizemos, então,
que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Observe que esse símbolo, ele significa estar contido. Caso ele apareça cortado, significa que não está contido. O conjunto dos números inteiros, ele vai trabalhar com simétrico. O que quer dizer simétrico? É o mesmo número, só que com sinal diferente. Então, qual é o simétrico de 10? Menos 10. Qual é o simétrico de 15? Menos 15. Qual é o simétrico de menos 100? 100. Simétrico significa que ele está à mesma distância do ponto zero. Então, não importa se é do lado positivo ou negativo, quando eu pego o mesmo valor com um sinal diferente, significa que a distância dele até o zero é a mesma. Assim como nos números naturais nós temos certas características para as operações, dentro do conjunto dos números inteiros nós também temos algumas características. Lembrando que agora eu estou falando de operações envolvendo números negativos, números positivos e o zero. Quando você está somando e subtraindo, você vai lembrar que sinais iguais, você soma o valor e repete o sinal. Sinais diferentes, você subtrai os valores e repete o sinal do número maior. Então, mais 10 mais 20 são dois números positivos. Eu vou somá-los, 10 mais 20 é 30, e vou repetir o sinal positivo. Então, mais 30. Menos 10, menos 3. Eu tenho dois valores negativos. Eu vou somá-los, 10 mais 3 é 13, e vou repetir o sinal negativo, porque os dois é negativo. Quando eu tenho sinais diferentes, como mais 10, menos 7, eu vou subtrair. 10 menos 7 é 3. E vou levar em consideração o sinal do número maior. O número maior é o 10 é um número positivo, então a resposta é mais. Em relação ao menos 10 mais 4, são sinais diferentes, eu vou subtrair os números, 10 menos 3 é 6, e eu vou levar em consideração o sinal do número maior. O 10 é negativo e ele é maior, então a resposta é negativa, menos 6. Analisa a seguinte situação. Eu tenho 10 reais e eu ganho mais 20 reais. Então, eu fico com 30 reais. Quando eu tenho, o sinal é positivo. Agora, eu tenho 10 reais, mas eu tenho uma dívida de 7 reais. Se eu tenho 10 e tenho uma dívida de 7, eu posso pagar essa dívida e ainda fico com 3 reais. Se eu ainda fico com 3 reais, mais 3. Agora, eu tenho uma dívida de 10 reais com uma pessoa. E com outra pessoa, eu tenho uma outra dívida de 3 reais. As minhas dívidas, elas aumentaram. Eu devia 10, agora eu devo mais 3 reais. Então, eu devo 13 reais no total. Quando você deve, o sinal é negativo. Agora eu tenho uma dívida de 10 reais, mas eu só tenho 4 reais para pagar a pessoa. Eu sei que esse dinheiro não é suficiente para pagá-lo, mas eu posso pagar esses 4 reais e ainda continuar devendo 6 reais. Então, sempre que nós estivermos falando sobre adição e subtração, você vai levar em consideração essas regrinhas. E multiplicação e divisão? Sinais iguais é sempre positivo, sinais diferentes é sempre negativo. Aqui não vai levar em consideração se o número é maior ou menor. Você só vai levar em consideração a seguinte ideia: multiplicar ou dividir dois números positivos e dois números negativos, a resposta é positiva. Multiplicar um número positivo por um negativo ou multiplicar um número negativo por um positivo, assim como na divisão, vai ter como resposta um número negativo. Aqui, o tamanho do número, o valor do número, aliás, não vai ser levado em consideração, e sim se os números são positivos ou negativos. Exemplo: menos 3 vezes menos 4. Eu vou multiplicar, 3 vezes 4 é 12. Como os dois números são negativos, então você vai ficar com valor positivo, mais 12. 8 vezes 2 é 16. O 8 é positivo,
o 2 é positivo, resposta positiva. Menos 7 vezes mais 1. 7 vezes 1 é 7. E o número 7 é negativo, o número 1 é positivo, sinais diferentes, negativo. 4 vezes 2 é 8. O 4 é positivo, o 8 é negativo, sinais diferentes, negativo. A mesma regra vale para a divisão. 8 dividido por 2 é 4, o 8 é negativo, o 2 é positivo, sinais diferentes, resposta negativa. 12 dividido por 3 é 4, o 12 é positivo, o 3 é positivo, sinais iguais, positivo. 7 dividido por 7 é 1, o primeiro 7 é negativo, o segundo 7 também é negativo, dois sinais iguais, resposta positiva. 10 dividido por 5 é 2, o 10 é positivo, o 5 é negativo, sinais diferentes, negativo, menos 2. Observe que nesse exemplo, todos os valores positivos estão seguidos do sinal positivo, o sinal de mais. Mas o sinal positivo não é necessário aparecer. Na verdade, na maioria dos exercícios, ele não irá aparecer. Então, se não tiver sinal, você vai considerá-lo como sinal positivo. Nós já estudamos 6 operações matemáticas. Então, nós já vimos adição e subtração, multiplicação e divisão, e agora nós vamos ver potenciação e radiciação. Bom, quando eu estou falando sobre potenciação, eu vou analisar que eu vou ter uma base e vou ter um expoente. Essa base vai ser multiplicada, ela será o fator. Quantas vezes? O número de vezes que o expoente indicar. Então, no caso, 3 elevado a 2 é o mesmo que a base 3 multiplicado duas vezes. 3 vezes 3, 9. O mesmo processo eu faço quando a base é um número negativo. Menos 3 elevado a 2. Eu vou repetir a base duas vezes. Menos 3 vezes menos 3. Eu sei que quando eu multiplico dois números com o mesmo sinal, a resposta é positiva. Então, 3 vezes 3 é 9, positivo. 4 elevado a 3, a base é 4, o expoente é 3. Eu vou multiplicar essa base 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. O mesmo procedimento você fará quando a base for um número negativo. Menos 4 elevado a 3. Então, eu ficarei com menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Aqui, por uma questão de organização, nós vamos multiplicar de dois números de cada vez, mas você pode fazer o processo dos três números ao mesmo tempo. Multiplicando primeiro menos 4 vezes menos 4, eu sei que dois sinais iguais, negativo e negativo, na multiplicação será positivo. E eu sei que 4 vezes 4 é 16. Agora, vamos multiplicar esse mais 16 pelo menos 4. Agora, eu estou multiplicando um número positivo ao negativo, então a resposta é negativa. E eu estou multiplicando 16 vezes 4, 64. Então, eu tenho 64 negativo. Aqui, vale algumas observações importantes. Quando você tem uma base negativa, ela só será negativa no resultado final se o expoente for um número ímpar, como 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Se for um número par, a resposta é sempre positiva. Se for 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Quando eu tenho um parênteses, eu estou indicando que tanto o número como o sinal, ele está elevado àquela potência. Se não houver parênteses, indica que apenas um número está naquela potência. O sinal não tem nada a ver com o cálculo que você deverá fazer. Radiciação. Nós sabemos que a radiciação é a operação inversa da potência. Quando a radiciação não tem índice, ela é uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é 5, por quê? 5 vezes 5 é 25. E a raiz quadrada de menos 25, já que estamos trabalhando com os números negativos? Ela não existe. Se você multiplicar menos 5 vezes menos 5, lembra-se que quando eu estou multiplicando números
com sinais iguais, a resposta é positiva. Então, menos 5 vezes menos 5 é 25. E 5 vezes 5, eu também sei que é 25. Então, não tem dois números iguais que você multiplica e a resposta é menos 25. O que isso quer dizer? Que no conjunto dos números inteiros não existe raiz para índice par, quando o radicando é negativo. Quem é o índice? É o número que aparece acima do símbolo de raiz. Esse número ele não precisa aparecer quando for 2. Se não for 2, se for qualquer outro número além do 2, ele vai aparecer 3, 4, 5 e assim por diante. Se for um índice par, 4, 2, 6, 8, você não terá resposta se o radicando for um número negativo. Se ele for um número ímpar, aí você terá resposta. Exemplo, qual é a raiz terceira de 64? Aqui é a potência. Eu estou procurando o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é 64. Esse número é 4. Agora, qual é a raiz terceira de menos 64? Menos 4. Nós já vimos na potenciação que se multiplicar menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, você tem menos 64. Então, se o índice for o número 3, 5, 7, 11, 15, 13, qualquer número negativo, qualquer número ímpar, você pode extrair essa raiz. Essa raiz quadrada de menos 25, vocês irão estudar como se extrai essa raiz, mas quando forem estudar o conjunto dos números complexos. Nós vimos aqui o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, e agora o nosso novo conjunto é o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. O conjunto dos números racionais é o conjunto descrito é o conjunto de dois números inteiros divididos. Bom, ele está incluindo aqui os números naturais, que nós já estudamos, o 0, 1, 5, 100 e todos os números positivos. Ele está incluindo os números inteiros, ou seja, os números naturais mais os números negativos. E agora nós temos uma ampliação, que são as frações e os números decimais. Porém, essas frações e esses números decimais está indicando para nós aqui que ele tem que ser ou números que você pode dividir e ser um número inteiro, que você pode dividir e seja um decimal exato, ou seja, aquele número decimal que tem fim, ou que seja uma dízima periódica. Lembrando que dízima periódica é quando você divide dois números e você não tem fim, mas você tem repetição. Existe um número que vai repetir ali. Então, todos esses números nós chamamos de números racionais. Nós sabemos que os números racionais, eles seguem uma divisão. Os números inteiros, você pode escrevê-los em forma de divisão. Exemplo, 8 sobre 1 e menos 8 sobre 1. 8 dividido por 1 é 8 e menos 8 dividido por 1 é menos 8. O 8 positivo, nós sabemos que ele é um número natural também, e o menos 8 um número inteiro. Então, qualquer número que você pode efetuar a divisão exata, ele é um número inteiro, portanto, ele é um número racional. Quem são os decimais exatos? É aqueles que eu posso dividir a fração e eu encontrar um valor finito ali. A fração 2 sobre 5 é o 2 dividido por 5. 2 não divide por 5, você vai acrescentar um 0 e uma vírgula na resposta. 20 dividido por 5 é 4, porque 4 vezes 5 é 20. 20 menos 20 é 0. Então, o número fracionário 2 sobre 5 equivale ao número decimal 0 sobre 4. Observe que ele tem fim, nós acabamos o cálculo. Já o número menos 35 sobre 4, eu vou repetir o sinal negativo, ele é um número negativo, e nós vamos dividir 35 por 4. 35 dividido por 4 é 8, porque 8 vezes 4 é 32. 35 menos 32 é
sobra 3. Eu vou acrescentar um zero, que não existia, e uma vírgula. 30 dividido por 4 é 7, porque 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28 sobra 2. Acrescento mais um zero. 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 é 20, sobra zero. Ou seja, o número menos 35 sobre 4 tem como resposta o número decimal, menos 8,75. Observe que ele tem um fim. Então, sempre que eu consigo transformar uma fração em um número decimal e ele tem fim, nós chamamos de decimal exato e ele é um número racional. E também nós temos a dízima periódica. Dízima periódica é aquela que tem um período, uma repetição. Você vai fazer a divisão. Exemplo, 1 sobre 3. 1 não divide por 3. Eu vou acrescentar um zero e uma vírgula na resposta. 10 dividido por 3 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9, sobra 1. Eu vou acrescentar um zero e vou continuar a divisão. Sempre vai ser 10. Então, depois da vírgula, sempre vai ser 3. Logo, o período é o número 3. Sempre que isso acontecer, sempre que você dividir dois números e após a vírgula tiver uma repetição, nós chamamos isso de dízima periódica e esse número ele é um número racional. Se essa repetição iniciar logo depois da vírgula, no caso do 0,33, nós chamamos de dízima periódica simples. Se após a vírgula tiver algum número e depois iniciar a repetição, como por exemplo o número menos 1 sobre 22, que nós temos menos 0,45, 45, 45. O período é o 45, porque é o número que sempre está repetindo. O zero, ele aparece depois da vírgula, mas ele só aparece uma vez e não tem repetição. Isso é uma dízima periódica composta. Nós ainda iremos ver isso mais detalhado. Como nós vimos, existe o decimal exato e existe o decimal periódico. Quando você está falando sobre números racionais, como você pode diferenciar um do outro se for apenas sem precisar fazer o cálculo? Bom, para diferenciar um do outro, basta você decompor o número em fatores primos. Nós estudamos que os números primos são aqueles que você só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Bom, nós temos aqui o 7 sobre 50 e o 8 sobre 15. Duas frações. Os denominadores são 50 e 15. É eles que você irá decompor. Decompor no 50, ele é par, então ele vai dividir por 2. Vai ser 25. 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Bom, o 15 dividir somente por 3, porque ele não é par, é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Então, ó, quando você fizer essa fatoração dos denominadores, chamaremos de decimal exato aqueles que tiver apenas 2 e 5, como é o caso do 50. Você só usou o número 2, número 5 para determinar a sua decomposição. E os que tiverem fatores diferentes de 2 e 5, nós chamamos de decimal periódico. No 15, aparece o número 3 na sua fatoração. Não é nem 2 nem 5. Como eu tenho certeza? É só você dividir na calculadora. 7 por 50 e você vai encontrar 0,14. Decimal exato, ele tem fim. E se você dividir 8 por 15 na calculadora, você vai encontrar 0,5333. Enquanto houver espaço na sua calculadora, o 3 vai aparecer. Então, ele é uma dízima periódica. O período dele, a repetição, é o número 3. Muitas vezes, nós vamos nos deparar com situações na qual nós vamos precisar converter de fração para número decimal e de número decimal para fração. Como eu posso fazer isso? Se você tem um número fracionário e quer transformar ele em um número decimal,
A solução é muito simples, basta você dividir o numerador pelo denominador. Exemplo, 3 sobre 5, basta você dividir 3 por 5 e você vai encontrar a resposta em decimal. 23 sobre 9, basta você dividir o número 23 por 9 e você vai encontrar a resposta em número decimal. Agora, se você tem um número decimal e precisa transformá-lo em uma fração, o que você vai analisar? Duas situações. Primeiro, esse número decimal ele pode ser exato ou ele pode ser uma dízima periódica. Se ele for um decimal exato, ele vai ter um fim. Ele pode ter vários números depois da vírgula, mas ele não terá reticência, ele não terá repetição após a vírgula. Ele vai acabar. Se isso acontecer, se ele for um número decimal exato, basta você escrever o número sem a vírgula no numerador, 0,8 vai ficar 8, e escrever o número 1, contar quantas casas decimais tem, ou seja, quantos números tem após a vírgula. No nosso caso, o 0,8 só tem o 8, uma casa. Então, você acrescenta um zero e vai ficar 10. Observe que os números do denominador vai ser sempre uma potência de 10. Então, ele vai ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Logo, o número 0,8 equivale à fração 8 sobre 10. Se você puder simplificar a fração, obrigatoriamente você vai ter que simplificar. Lembra que simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 8 dividido por 2 é 4 e 10 dividido por 2 é 5. Então, 0,8 equivale à fração 4 sobre 5. 0,20. Eu vou observar sem a vírgula, 0,20 ou apenas 20 será o numerador. O denominador você vai escrever 1 e acrescentar 2 zeros, porque após a vírgula você tem duas casas decimais, o 2 e o 0. Ficamos com 20 sobre 100. Simplificando, dividindo 20 por 10, nós temos 12, e 100 por 10, nós temos 10. 2 dividido por 2 é 1, e 10 dividido por 2 é 5. Então, o número 0,20 equivale à fração 1 sobre 5. No nosso próximo exemplo, 1,25, sem a vírgula, nós temos 125. No denominador, eu vou acrescentar 1, 2 zeros, porque eu tenho duas casas decimais, o 2 e o 5. Ficamos, então, com 125 sobre 100. Dividindo ambos por 5, nós vamos ficar com 25 sobre 20. Dividindo novamente por 5, nós vamos ficar com 5 sobre 4. Não posso fazer mais divisão, então o número decimal 1,25 equivale ao número fracionário 5 sobre 4. Então, quando for um número decimal exato, você vai imaginar o número sem a vírgula, será o numerador. O denominador, você vai escrever o número 1 e acrescentar zeros. Esses zeros vão ser de acordo com as casas decimais. Uma casa decimal, 10, 1 zero. Duas casas decimais, 100, 2 zeros. Três casas decimais, 1000, 3 zeros. E assim por diante. E quando nós estamos falando sobre dízima periódica, nós temos duas análises. Ou a dízima periódica ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Simples é quando o período aparece após a vírgula. Depois da vírgula, você já vai ter um número com repetição. Composto, você vai ter um número e depois a repetição. Por isso o composto. Ele é composto por uma parte que não repete e uma parte que repete. Nesse caso, se for uma dízima periódica, então nós não podemos resolver da mesma forma que nós resolvemos o nosso outro exemplo, sobre decimais exata. Aqui, nós vamos ter que criar um artifício, uma equação, para tentar encontrar a fração que surgiu esse número decimal. Nós temos aqui o número decimal, 0,333. Qual fração surgiu esse número decimal? Eu sei que ele é uma dízima periódica porque depois do 3, o número repete. O número, depois do 0, aliás, repete o número 3. E eu sei que ele é uma dízima periódica simples porque depois da vírgula já inicia o período, a repetição. O que eu vou criar aqui é uma equação. Nós já estudamos equações. Sabemos que uma equação precisa ter um sinal de igual
e precisa ter uma letra, uma variável. Aqui, nós vamos igualar o nosso valor à variável x, qualquer letra que você quiser. E a partir daí, você vai multiplicar os dois membros por 10, ou por múltiplos de 10. 10, 100, 1000 e assim por diante. Você vai multiplicar sempre de 10 em 10. Por quê? Multiplicando de 10 em 10, você terá sempre um múltiplo de 10, você terá sempre uma potência de 10, aliás, 10, 100 e assim por diante, 1000. E se você multiplicar os dois lados da equação, você vai manter a igualdade. Então, inicialmente, nós temos 0,333 multiplicado igual a x. Agora, eu vou multiplicar por 10. 0,333 multiplicado por 10 é 3,333. E x vezes 10 é 10x. Quantas vezes eu vou fazer esse processo? Até que na parte onde tem os números decimais, após a vírgula seja igual. Nesse caso, o 10x igual a 3,333 e o x igual a 0,333, você vai ver que depois da vírgula aparece o número 3. Se você subtrair dois números iguais, a resposta é 0. Então, 10x menos x é 9x. E 3 menos 0 é 3. Mas e depois da vírgula? Não é o mesmo número? 333? Então, imagina, 333 dividido por 333. 0. A parte decimal some e você fica com a equação. 9x igual a 3. Muda o 9 do primeiro membro para o segundo. Ele vai mudar dividindo. 3 não divide por 9, mas simplifica. 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. Logo, o número decimal 0,33 é igual ao número fracionário 1 sobre 3. No nosso próximo exemplo, nós temos o número 2,181818. Quem é o período aqui? É o 18. O 18 é repetição. Ele está logo depois da vírgula. Então, é uma dízima periódica simples. O que eu vou fazer? Eu vou igualar essa dízima a x. 2,181818 igual a x. Multiplicar ela por 10. 10 vezes 2,181818, 21,81 e assim por diante. E 10 vezes x, 10x. Observe que depois da vírgula, eu não tenho uma repetição. No primeiro, a nossa repetição é 18 e no segundo, a repetição é 81. Eu preciso encontrar a mesma repetição. Então, eu faço o processo mais uma vez. Multiplica de novo por 10. 81 vezes 10, 218,1818. E 10x vezes 10? 100x. Agora eu encontrei duas equações iguais. A terceira, 100x igual a 218,181818. E a primeira, x igual a 2,181818. Observe que depois da vírgula, exatamente igual. 100x menos x, 99x. 218 menos 2, 216. A parte decimal não é exatamente igual? Então é zero, porque quando você subtrai dois números iguais é zero. 99x igual a 216, eu vou mudar o 99 do primeiro membro para o segundo, e ele vai mudar dividindo. X vai ser igual a 216 dividido por 99. Eu posso simplificar, porque a divisão não é exata. E eu quero em forma de fração. Posso simplificar por 3, eu vou ter 72 e 33. Posso simplificar novamente por 3 e nós teremos 24 e 11. Logo, a fração 24 sobre 11 gera o número 2,181818. Se você fizer essa divisão na calculadora, você vai encontrar esse número decimal. Divide o número 24 por 11. Agora vamos ver os números decimais compostos. Nós sabemos que ele é composto porque logo depois da vírgula aparece um número, dois números, e depois é que inicia a repetição. Então, ele é composto por uma parte que não repete e uma parte que repete. A parte que repete você chama de período. Exemplo,
0,7222. Eu quero transformar em uma fração. Primeira coisa que você vai fazer é igualar a x. Agora multiplica por 10. 0,7222 vezes 10 é 7,222. E x vezes 10, 10x. Vou fazer mais uma vez, porque ainda não coincidiu os números depois da vírgula. 7,222 vezes 10, 72,222. 10x vezes 10, 100x. Agora eu tenho duas que depois da vírgula só tem o número 2. A segunda e a terceira. A terceira, 100x igual a 72,222. E a segunda, 10x,7,222. 100x menos 10x, 90x. 72 menos 7, 65. E depois da vírgula, os números são iguais. Então, é zero. 90x igual a 65 é igual a x igual a 65 dividido por 90. Eu não posso dividir, mas posso simplificar por 5. 65 dividido por 5 é 13 e 90 dividido por 5 é 18. Como 13 é um número primo, você não pode fazer a simplificação novamente. Logo, a fração 13 sobre 18 é a que gera o número decimal 0,72222. No segundo exemplo, nós temos o 0,5, 21, 21, 21. Observe que o período é o 21, é ele que está repetindo. Vamos igualar a x e agora nós vamos multiplicar por 10. Vai ficar 5,21, 21, 21 e x vezes 10, 10x. Observe que aqui o período, depois da vírgula, ainda não são iguais. Então, eu vou multiplicar mais uma vez. 5,21, 21, 21 vezes 10, 52,12, 12, 12. E 10x vezes 10, 100x. Ainda não tem, após a vírgula, números exatamente iguais. Então, eu faço o processo mais uma vez. 52,12, 12 vezes 10, 521,21, 21, 21. E 100x vezes 10, 1000x. Observe que nós temos duas equações em que, depois da vírgula, aparece o número 21. Então, é ela que nós vamos... 1000x menos 10x, 990x. 521 menos 5, 516. Como depois da vírgula os números são iguais, então você não precisa escrever nada depois da vírgula, porque vai ser zero. 900x é igual a 516. X é igual a 516 dividido por 900. Simplifica. Observe que aqui eu simplifiquei por 2 e por 3. Você poderia fazer uma única simplificação por 6. Ficamos com, simplificando por 2, 258 e 495. Simplificando por 3, 86 e 165. Logo, a fração 86,165 gera o número decimal 0,5, 21, 21, 21. Bom, nessa aula de hoje, nós estudamos mais dois conjuntos numéricos. O conjunto dos números inteiros, que é os números negativos e positivos e o zero. O conjunto dos números racionais, que são o zero, os números positivos, os números negativos e as frações e os números decimais. Lembrando que esses decimais são os decimais exatos, aqueles que têm fim, e os decimais com dízima periódica, aquele que tem repetição. Esses números que têm repetição, nós podemos chamar de dízima periódica simples, se depois da vírgula já inicia a repetição, o período, ou dízima periódica composta, se depois da vírgula tem alguns números, não precisa ser sempre um, pode ser mais de um, e depois começa a repetição. Bom, na nossa próxima aula, nós estaremos falando de mais um conjunto numérico, o conjunto dos números irracionais. Bons estudos para vocês!